Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, Facebook Libra. Luli, eu me lembro que há algum tempo o Facebook ia lançar a sua criptomoeda. Essa história morreu? Nossa, Mário, essa era muito boa, até eu tinha esquecido. Sim, o Facebook ia lançar a Libra, que é a criptomoeda deles, em 2020. É que com a pandemia ninguém mais fala em criptomoedas, né? Você vê, Bitcoin continua valendo, Ethereum continua valendo, mas parece que a notícia morreu, né? Virou uma coisa, voltou a ser uma coisa de nicho. Na verdade, sim, o Facebook ia lançar a Libra, isso causou uma enorme crise, gente no mundo inteiro falando que não ia aceitar e tal, e realmente, na verdade, o Facebook deu um passo grande demais, né? Uma criptomoeda não tem como esconder, é um jeito muito bom de você fazer evasão de divisa, é um jeito muito bom de você fazer uma compra ilegal e tal, e além de tudo você foge de impostos locais, tem uma série de problemas, né? E essa história, se não morreu, certamente não vai ser para 2020. Eu vejo várias lojas criando seus aplicativos. A moeda pode ser considerada um app do futuro? Pois é, o Facebook, na verdade, ele queria fazer uma coisa maior do que é simplesmente um sistema de pagamento, né? Se você for ver, você tem Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, né? Quer dizer, você tem vários sistemas, essas coisas são sistemas de pagamento, são como Visa e Mastercard, um instrumento de crédito e tal, que obviamente é extremamente lucrativo, né? Todo mundo sabe que a indústria financeira é muito lucrativa. A ideia da moeda é uma ideia que todo mundo quer, né? Você pode ver, como você mesmo muito bem lembrou, né? Várias lojas, né? Americanas, Magazine Luiza, etc. Todo mundo tem um aplicativo. Então todo mundo quer ter a sua moeda, porque você tem um controle ainda maior. Mas então é uma inovação? Por que tanta resistência? A moeda, ela é muito mais do que um sistema de pagamento. Se você pensar, qualquer sistema de pagamento, se você pega como, por exemplo, um Mercado Pago, um PayPal, um Visa, Mastercard, etc., tudo isso está em cima de uma moeda e essa moeda é controlada por um Estado, né? A partir do instante em que você tem uma moeda, você passa a ter o lastro e ter todo um sistema muito diferente, quer dizer, você passa a ter um poder hoje comparável com um governo, né? Quer dizer, hoje em dia, por exemplo, quem pode emitir real é o governo do Brasil, né? Qualquer outro que emitir real vai estar fazendo falsificação, e quem garante o lastro do real e o câmbio do real também é o governo do Brasil. Qualquer outra pessoa não pode fazer isso. Então, o problema, na verdade, por mais que obviamente seja lucrativo, claro, não tem negócio mais lucrativo do que criar uma moeda, isso enfrenta resistência em qualquer lugar do mundo, porque qualquer pessoa com um pouquinho de bom senso já percebe o tamanho do problema. Me parece um projeto morto, então. Os Estados Unidos não vão abrir mão do dólar. Sim e não. A gente não pode esquecer quem está por trás da internet nos Estados Unidos, né? O poderio militar e o governo americano têm um poder muito grande. A gente não pode dizer, quando o Mark Zuckerberg parece tão valente na frente das câmeras, não é um executivo defendendo a sua empresa. É alguém que tem apoio de todas as agências de segurança e vigilância americanas e uma série de outras coisas. E o grande argumento que o Facebook tem é que daqui a pouco vai ter uma criptomoeda global ou vai ter uma nova moeda além das moedas originais, as moedas como a gente conhece. A gente está prestes a um novo tratado, como o Tratado de Bretton Woods eliminou o lastro em ouro, vai ter um novo tratado de criptomoedas. E o grande argumento é, se os Estados Unidos não tiverem essa moeda provavelmente vai ser chinesa. Mas são países diferentes e ideias diferentes. O que se pode esperar é que no ano que vem a gente vai ver a notícia de criptomoeda reaquecendo com muita força. Eu sou Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Professora, livros são importantes na produção científica?
Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. A pergunta que faço hoje, livros ainda são importantes na vida acadêmica, nasceu de uma série de leituras que tenho realizado sobre a história das editoras universitárias e, em particular, a trajetória das editoras universitárias no Brasil. Podemos dizer que a produção científica brasileira se concentra nas universidades e se organiza, sobretudo, nos programas de pós-graduação. Vivemos hoje um fenômeno muito semelhante ao que o historiador Frédéric Barbier denominou, para os primórdios da era de Gutenberg, de um crash das mídias. E esse quadro nos permite pensar que a ciência pode ser difundida através de múltiplos canais: livros, artigos científicos, publicações de divulgação ou vulgarização científica, os quais, por sua vez, podem circular no suporte impresso ou no meio digital. Diante de tantas possibilidades e de uma concorrência flagrante no meio universitário para se atingir as metas de produtividade, eu pergunto: qual o papel do livro impresso nessa nossa infosfera científica? E eu penso que essa pergunta poderia se desdobrar para as diferentes áreas do conhecimento, pois a percepção de tempo, duração e mesmo a extensão das pesquisas deve se adequar ao gênero de publicação e ao suporte, não é verdade? Sim, de fato. E é isso que revela a pesquisa de Aline Borges de Oliveira, O livro e as editoriais acadêmicas, segundo os investigadores brasileiros de Ciências Sociais e Humanidades, publicada em 2019, cujos resultados do artigo que eu acabo de citar são parte de sua tese de doutoramento defendida em 2018 na Universidade Complutense de Madrid. Os resultados podem ser acessados no site da ABEU, da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Trata-se de uma pesquisa embasada em entrevistas com coordenadores de projetos das áreas de humanidades cadastrados no CNPq. Portanto, a amostragem reflete o perfil de pesquisadores brasileiros, majoritariamente com os graus de associado e titulares, embora componha este universo professores doutores e discentes de diferentes categorias. Foram, ao todo, 1.977 entrevistas, oriundas de pesquisadores alocados em 279 instituições, a maior parte as universidades federais. E, contrariando algumas diretivas de programas de pós-graduação da área de humanidades ou das áreas de humanidades, os quais, é verdade, apoiam-se nos critérios de avaliação da CAPES, os resultados apurados não parecem deixar dúvidas sobre a prevalência dos livros de boa qualidade, publicados por editoras reconhecidas por seus méritos intelectuais e culturais, entre os pesquisadores das áreas de ciências humanas. Segundo a pesquisadora, os investigadores reforçaram a importância do livro porque ele permite a difusão do conhecimento de uma forma mais extensa, elaborada e profunda, porque contribui para uma melhor explanação gráfica de áreas que exigem este requisito, e, finalmente, porque o livro não perdeu sua aura de qualidade. Aliás, é no quesito qualidade que repousa, segundo os entrevistados, a desconfiança maior na proliferação dos livros eletrônicos. Como lembraria Michel Melot em seu ensaio Livro, à luz de um ensinamento muçulmano, o livro é aquele que guarda a verdade entre duas capas. Obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor, nessa semana tivemos 3 eventos nas áreas de computação e inteligência artificial.
Neles, seu orientado e do professor Renato Tinós apresentou um trabalho sobre inteligência artificial e esporte. Conte-nos um pouco sobre os eventos e sobre esse trabalho. Olá, ouvintes da Rádio USP. É isso mesmo, nessa semana tivemos um evento muito importante na área da computação e inteligência artificial aqui nacional. E entre os trabalhos selecionados que foram apresentados, eu destaco um trabalho do aluno Sérgio Baldo Júnior, que é um aluno da Informática Biomédica aqui da USP de Ribeirão Preto. Ele foi orientado por mim e pelo professor Renato Tinós em uma parceria feita para desenvolver um sistema inteligente, uma rede neural artificial, para fazer análise de padrão de corrida de corredores em esteira para o esporte de alto nível. O interessante desse trabalho é que ele, além de agregar pesquisadores de áreas interdisciplinar, ele também teve o apoio do CNPq, de um edital universal, também tem parceria com o recurso financeiro da FAPESP e o edital da Pró-Reitoria de Pesquisa, lançado no ano passado, para apoio a projetos que façam uso de sistemas inteligentes. O diferencial desse trabalho, nesse tipo de evento, é que, pelo que eu verifiquei, ele é o único que trabalha com um problema trazido da ciência do esporte, que a computação, no caso poderia até ser a matemática, que tem muito de matemática nessa parte de inteligência artificial, mas gerando um problema para ser resolvido na área da computação. Então isso mostra mais uma vez que o esporte pode sim gerar muitos problemas bons para serem estudados na área que não é do esporte, basicamente, como nesse caso da computação. Então o professor Renato Tinós e o aluno Sérgio Baldo Júnior estão de parabéns por essa aproximação junto com a área da ciência e do esporte, agregada com a parte da computação. Mas então podemos dizer que neste ano a ciência do esporte marcou presença de destaque nos eventos? Olha, o trabalho é muito interessante, provavelmente deve ter despertado o interesse dos avaliadores do trabalho pelo fato de uma aplicação prática e real que foi concreta, porque foram analisadas corridas em uma esteira que mede a força e a rede neural artificial foi capaz de identificar estados de fadiga, de cansado e não cansado nessa corrida. Então a aplicação é muito interessante. Destaque no evento, vamos ver com relação às avaliações, aí, as perguntas e o interesse que vai ser gerado aí, na apresentação desse trabalho pelo aluno Sérgio Baldo. Mas de qualquer forma, é muito importante essa aproximação e marcar presença. É um primeiro passo aí que aparece nesse tipo de evento e que é muito interessante porque mostra um pouco do que é feito aqui na USP de Ribeirão Preto, principalmente nessa interação entre a parte de computação e a ciência do esporte. Então quem quiser saber mais informações, basta buscar aí no 9º Congresso Brasileiro de Sistemas Inteligentes ou 16º Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional, o ENEAC, de 2020. Obrigado e até a próxima coluna. Acabamos de ouvir o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP em Ribeirão Preto. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. A professora Fiorilo comenta a decapitação do professor francês Samuel Paty e a linha tênue que separa terrorismo e delinquência. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Vamos hoje falar de compostura. Compostura. A palavra parece bizarra e longínqua, mas é porque a prática da compostura está muito rara. Ela está desaparecendo do repertório público e privado e cedendo lugar ao deboche. Alguns sinônimos de compostura: sobriedade, decoro, circunspecção, recato, civilidade. Ela é elogiada no trato entre as pessoas e um requisito primordial no exercício da função pública. E sempre foi o tributo que o vício pagava à virtude. O homem público, desde Maquiavel, não precisa ser honesto ou sincero, mas tem que aparentar.
honestidade e sinceridade. Os descontentes possam apresentar a fatura quando ele deslizar. Assim, alguns ritos, como o de agir com compostura, traçam os limites entre civilização e barbárie. É por isso que a gente vai falar hoje da homenagem feita pelo presidente francês Emmanuel Macron ao professor Samuel Paty, numa cerimônia na Sorbonne, em que ele concedeu à família do herói silencioso, como ele mesmo disse, a Legião de Honra, a mais alta condecoração do país. Paty foi decapitado há uma semana por um fundamentalista checheno por discutir em sala de aula a liberdade de expressão e mostrar algumas caricaturas de Maomé. Caricaturas essas cuja publicação em 2015 ensejou o ataque à revista humorística Charlie Hebdo, não sei se vocês lembram, com 12 mortos. Bem, o professor Paty teve a compostura ou delicadeza de liberar da aula aqueles alunos muçulmanos que pudessem se sentir melindrados. Não adiantou. Foi decapitado na saída da escola pelo fundamentalista islâmico checheno, e nós sabemos que a decapitação é o método preferido dos delinquentes do Daesh, ou Estado Islâmico, e seus lobos solitários. O assassino foi morto pela polícia em seguida, mas 7 pessoas estão sob custódia, investigadas, entre elas o pai de uma das alunas de Paty, que, além de desencadear uma campanha online pela punição do professor infiel, manteve contato com o assassino checheno Anzorov. Mas o crime só teve êxito graças à colaboração de 2 alunos, um de 14 e outro de 15 anos, que ficaram ao lado do terrorista por horas para apontá-lo na saída das aulas. O mais desconcertante, porém, é que o serviço prestado pelos alunos alcaguetes, inestimável para a degola do professor, essa missão não se deveu à influência familiar ou de algum imã, à lavagem cerebral que aliciou tantos jovens recentemente para o Daesh, nem ao fervor fundamentalista precoce. Os adolescentes denunciaram Paty em troca de grana. Receberam cerca de 270 euros para cumprir a missão de apontar a vítima. Os seus nomes não foram revelados, mas suas ações mostram como é tênue a fronteira entre terrorismo e delinquência. Se alguma ideologia corrompeu esses adolescentes, foi o culto ocidental, laico e indecoroso do consumismo. Destes jovens, pode-se dizer, não só há um único Deus, e o seu nome é dinheiro. Professora Marília Fiorilo conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, prezades, educação e direitos. São muitas as questões de saúde pública que nos preocupam, mas, sem dúvida alguma, o uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas tem preocupado todos os brasileiros. Temos todos um direito fundamental à saúde pública, fundamentado no artigo 23 da nossa Constituição, onde o Estado, mediante união, estados e municípios, com competências comuns, devem nos proteger
e atender. E, sem dúvida alguma, educação e informação são as principais ações preventivas quando ainda não entendemos e resolvemos as questões das drogas lícitas, fumo e alcoolismo. Quanto ao fumo, já pagamos uma conta incrível, e também quanto ao alcoolismo nas nossas entidades públicas de saúde. Estamos precisando de muitas informações neste momento em que discutimos possível descriminalização do uso da maconha, e seria esse uso recreativo, da mesma forma como fumamos, como bebemos as bebidas alcoólicas. Notem que a cerveja não é água e, no entanto, publicidade indevida e abusiva, contrariando as disposições do Código de Defesa do Consumidor, estão presentes diuturnamente na nossa mídia, em todos os horários. A guerra contra as drogas não vai atender às nossas questões de saúde pública. É apenas uma parte da questão onde se enquadram como traficantes moços negros, pardos, pobres das periferias, que são usuários, desempregados, vítimas diretas de desajustes socioeconômicos e que são detidos e condenados como traficantes, morando na pobreza e miséria visível a todos. Professor, o governo pensa em descriminalizar o uso pessoal de drogas. Quais são os riscos nessa liberação? Há riscos sempre na atuação do executivo, haverá riscos enquanto ele não promover a informação e a educação para todos. Descriminalizar o porte de drogas para uso pessoal seria um caminho, porque da forma como está sendo criminalizado os pobres e de forma bastante discriminatória, não há base científica e nem social e sanitariamente é injusta. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.